Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou Potira Piaia e eu defendi recentemente meu trabalho de conclusão de graduação, o TCG, em História na UFSM, sob orientação da professora Semira Miscorsi. Meu trabalho teve como título Estados Alterados de Consciência nas Bacantes, de Eurípides, uma leitura sobre mania divina, loucura e dualidade. E o episódio de hoje será uma parte das reflexões que apresentei no meu TCG sobre a tragédia As Bacantes, escrita pelo tragediógrafo Eurípides no final do século V antes da Era Comum e encenada em Atenas. O tema dessa peça é o retorno do deus Dionísio, que entra no palco pela primeira vez para contar ao público quem ele é e por que decidiu vir a Tebas. Ele explica a história do seu nascimento, de como Zeus havia se apaixonado por sua mãe, Semele, e de como Semele foi rejeitada pela família, a família real de Tebas, desacreditada de estar grávida de Zeus. Na peça, Dionísio está em Tebas para vingar a mãe. O rei Penteu, que é primo de Dionísio, está fora da cidade, e enquanto isso, as mulheres tebanas são enfeitiçadas pelo deus. O velho Cádmo, seu avô, e Tiresias, o sábio profeta, embora não estejam enfeitiçados, como as mulheres tebanas, apaixonam-se pelos rituais dionisíacos e estão prestes a sair em celebração quando Penteu retorna à cidade e os encontra vestidos em roupas festivas. Após repreender-lhes com veemência, Penteu ordena aos seus soldados que prendam qualquer um que participe do culto dionisíaco e o próprio deus, que foge da prisão destruindo o palácio com um terremoto e fogo. Depois disso, o mensageiro traz a notícia de que as Bacantes, que são as seguidoras do deus, estão na região do Monte Cíteron, realizando feitos incríveis, como colocar serpente nos seus próprios cabelos, amamentando gazelas e lobos selvagens e fazendo vinho, leite, mel e água brotar do solo. O mensageiro ainda conta que quando tentou capturar essas mulheres, elas avançaram sobre um rebanho de vacas, rasgando-as em pedaços com as próprias mãos. Dionísio, ávido por punir Penteu por não lhe prestar o devido respeito, utiliza seu desejo de ver as mulheres em êxtase como pretexto para convencê-lo a se vestir como uma bacante, para que possa evitar ser identificado e assim observar os rituais. Dionísio veste Penteu como uma mulher e lhe dá um tirso e peles de cervo. As bacantes percebem que Penteu não era uma delas e a própria mãe do rei, enfeitiçada, destroça o filho. Quem quiser saber mais sobre Dionísio, eu recomendo que ouça o episódio 40 aqui no nosso podcast. E quem quiser saber mais sobre a tragédia grega, recomendo que ouça o episódio 33. Sabendo disso, vamos ao tema de hoje. Bacantes, Bacai, em grego, Mênades ou ainda Bacas, são as seguidoras do deus Dionísio. As Mênades são mulheres que eram, entre aspas, possuídas pelo deus Dionísio durante o ritual báquico, sendo tomadas em frenesi e êxtase, ou então em mania divina, entrando dessa forma em comunhão com o deus. Por si só, as Mênades já têm seu nome relacionado com a mania, a loucura divina, pois o termo grego Maenades significa, abre aspas, mulheres frenéticas, furiosas, loucas, fecha aspas. Em seu mito, as bacantes são mulheres que deliberadamente escolhem seguir o deus do vinho e fazem parte de seus rituais, realizando danças táticas, ingerindo carne crua e participando de suas festas. Falar sobre as Mênades sem falar da tragédia As Bacantes, de Eurípides, se torna um pouco complicado, já que os pesquisadores discordam entre si a respeito da real existência dessas mulheres, ao menos da real existência conforme as descrições de Eurípides. O pesquisador Eric Robertson Dodds, na obra Os Gregos e o Irracional, fala um pouco sobre as Mênades. Para embasar a existência dessas mulheres, Dodds cita obras dos escritores antigos Plutarco, Diodoro Sículo e Pausanias. Diodoro Sículo relata que essas mulheres se reuniam a cada 2 anos para realizar festejos em várias cidades gregas, sendo que as casadas não podiam participar carregando tirso. Já Pausanias relata que as mulheres iam até o pico do Parnaso para realizar seu culto. E Plutarco descreve que, em certo momento, essas Mênades quase congelaram e tiveram que ser resgatadas. Dodds também fala sobre a semelhança entre os cultos dionisíacos e outras religiões de diversas partes do mundo, possuindo características semelhantes como a homofagia, que, segundo José Dabdab Trabulsi, pode ser entendida como o ato de consumo de carne crua em ritual.
é uma forma de identificação com o deus e acompanhada da dança estática e do esparagmos, que seria o desmembramento, compõe o rito dionisíaco. Outros elementos dos ritos das bacantes que podem ser encontrados em outros ritos, segundo Dodds, seriam a dança estática, a manipulação de serpentes e a presença de flautas e tambores. Assim, Dodds utiliza dessas semelhanças como forma de validar a existência de bacantes históricas, dando a entender que compreende o que Eurípides escreveu sobre as bacas quase que como uma verdade absoluta. Dodds ainda sugere a hipótese que deve ter existido um tempo em que essas mulheres realmente se tornavam o que seu nome implica, fêmeas enlouquecidas com a mania divina. Assim, para esse pesquisador, abre aspas, a descrição que Eurípides faz do menadismo não deve ser vista em termos de simples imaginação, e que as inscrições encontradas, ainda que incompletas, revelam uma relação mais íntima com o culto real do que os estudiosos vitorianos puderam perceber, ainda que a Mênade, apesar de alguns dos seus atos míticos, não seja essencialmente uma figura mitológica, mas sim um tipo de humano que podia e ainda pode ser observado. Fecha aspas. Ainda a respeito das semelhanças entre os rituais realizados pelas Mênades e outros cultos, Laurie Alan Heitzheimer, na obra A Companion to Euripides, comenta sobre a visão dos gregos atenienses em relação aos rituais estrangeiros, presente em outras tragédias, como, por exemplo, nos textos de Ésquilo. Segundo Heitzheimer, as Mênades seriam fruto de uma visão ateniense de ritos externos, e a forma animalesca tomada pelas mulheres seguidoras de Dionísio pode ser vista em diversas outras obras e com outros personagens. Desse modo, a maneira como alguns grupos são representados se baseia na imagem criada pelos próprios gregos do que os estrangeiros fariam, mesmo que os elementos inseridos nesses rituais pudessem ser de origem grega. Por exemplo, o próprio deus Dionísio e os elementos do seu culto são representados pelos gregos como algo estrangeiro, que vem da Ásia, mas a adoração a Dionísio, na verdade, já estava presente na Hélade séculos antes da época de Eurípides. Os elementos marcantes presentes na tragédia, como o consumo de carne crua e o desmembramento de animais, seriam mais fantasiosos do que realmente o culto real. Na verdade, Heitzheimer pontua que não existem registros realmente válidos de bacantes naquele período da peça de Eurípides em Atenas, apenas em outros lugares e alguns séculos mais adiante, como descritos pelos escritores antigos que Dodds menciona. Assim, devemos distinguir as Mênades reais das Mênades mitológicas. Desse modo, podemos compreender que as bacantes surgem a partir de elementos ficcionais dos gregos, que se baseavam na idealização de um culto estrangeiro, tornando-as um mito no período de Eurípides. Sendo assim, neste episódio, as análises das Mênades serão feitas a partir do que é apresentado na tragédia de Eurípides, as Mênades mitológicas. Na tragédia, as Mênades são descritas como fêmeas enlouquecidas, que largam suas casas, filhos e maridos e passam a viver na montanha. Vale ressaltar que essas mulheres abandonam seus lares são referidas na tragédia como as mulheres tebanas, bacantes que são possuídas por mania divina e são forçadas a largar suas casas por conta de estarem em delírio dionisíaco. As bacantes asiáticas ou bárbaras são as que vêm com Dionísio da Ásia e deliberadamente seguem o deus, o que é apresentado na peça de Eurípides pelas falas de Dionísio e depois pelo coro, formado pelas próprias Mênades da peça. Embora as Mênades tebanas estivessem seguindo o deus por estarem com a mania divina, tanto as Mênades tebanas quanto as asiáticas utilizam os mesmos elementos para o culto dionisíaco, que são eles: o tirso, que é um bastão enfeitado com Hera, a coroa de Hera, as serpentes nos cabelos e uma veste nébrida, que seria com pele de veado. As bacantes, elas possuem papel fundamental na tragédia de Eurípides. Além de serem o coro, como eu comentei, elas também narram muitas ações durante a obra. O coro é composto por todas as bacantes e fica incerto se todas elas compreendem suas ações ou se apenas as bacantes bárbaras têm uma noção melhor do que acontece. As bacantes asiáticas conseguem compreender as ações que estão sendo tomadas e conseguem enxergar, por exemplo, que a cabeça é nas mãos de Agave
que é uma cena muito importante da peça, não era de uma fera, mas sim do seu próprio filho, o rei Penteu. Ao iniciar a tragédia, Eurípides relata o culto báquico, que envolve consumo de carne crua, tambores e flautas, novamente aqui pela fala do coro das bacantes. Vejamos um pouco dessa descrição através da leitura da minha colega Laura, dos versos 135 ao 165 da tragédia. A tradução usada aqui é de Trajano Vieira. É doce nas montanhas, girando em velozes tíasos, tombar na terra, vestindo a nébrida sagrada, dar caça hirsino trágica ao sangue capro, gozo da carne crua. No solo flui o leite, flui o vinho, flui o néctar do mel. Baco alça, fuma o incenso sírio, a tocha flâmea, deixa inflamar-se da férula. A corrida e a dança incita o coro errante, excita-o com seus gritos, lança no ar sinuosas tranças. A profusão de voés sobreclama, bacantes rápido, no luxo do áureo veio Timólio. Celebrai Dionísio, ao rumor barítono dos tímpanos, alegrai com Evoés o deus Evoé, gritos em língua frígia, enquanto sonora a flauta loto, sagra com seu rumor o rito lúdico de quem se adentre monte adentro. Em outras passagens da tragédia As Bacantes, podemos notar que as Mênades possuem poderes sobre-humanos, concedidos pelo deus Dionísio, como, por exemplo, elas lutaram contra homens que tentaram as capturar, desmembraram animais com as próprias mãos, conjuraram leite do chão e mel dos tirsos, além de não sangrarem diante de ferimentos. Conforme o mensageiro, ao chegar perto de uma encosta, ele avista o triplo Tíaso, com a mãe e as tias de Penteu. Ao tocar o berrante, as bacantes acordam. Nisso, o mensageiro descreve a seguinte situação, que será lida pelo meu colega Gabriel, do verso 693 ao 711. A tradução também é do Trajano Vieira. Em pé, se nota bem o composto cosmo. Moças matronas, virgens insubmissas, soltavam sobre a espádua a cabeleira, reapertavam os frouxos nós das nébridas, e as peles tachetadas iam cingindo com serpentes que lhes lambiam a face. Outras erguiam cabritos, feras crias lupinas, branco leite oferecendo-lhes as que traziam seios ainda túrgidos, neofilhos renegados. Era a fronte, floridas briônias, folhas de carvalho. Alguém empunha o tirso e o pulsa a pedra, de onde borbulha cristalino o arroio. Arremessam a férula na terra e surge a fluxo o vinho, quis o deus. A desejosa do galácteo sorvo injetava no chão os próprios dedos, colhendo o jato lácteo. De seus tirsos de era destilam doces rios de mel. Após essa passagem lida pelo Gabriel, continuando sua descrição, o mensageiro relata para Penteu que um dos homens incentiva seu grupo a capturar as Mênades para ganharem a graça do rei de Tebas. As bacantes invocam o deus Dionísio. O mensageiro tenta capturar Agave, sem sucesso. Agave branda para as outras mulheres que esses homens as caçam, enquanto isso os homens fogem. A passar pelo pasto, atacavam com as mãos novilhas, as quais desmembravam. Atacavam as casas e sequestravam as crianças. Nos cabelos havia fogo que não queimava, e os dardos lançados pelos homens não sangravam. As bacantes disparavam os próprios tirsos e atingiam os homens, enquanto as cobras em seus cabelos limpam o suor de suas faces. De acordo com o relato do mensageiro para o rei Penteu, é possível ver as fêmeas utilizando as habilidades concedidas pelo deus, mas
Sobretudo, podemos perceber que praticamente as mesmas coisas que fazem em seus cultos também realizam a atacar os homens. É possível perceber isso durante o ritual com o deus Dioniso, onde elas comem carne crua, retiram leite, vinho e mel do nada e, ao mesmo tempo, ao atacar os guardas tebanos, realizam esses mesmos atos presentes nos ritos. Também vale mencionar outro tipo de acompanhante do deus Dioniso, os sátiros. Tais seres também fazem parte do culto dionisíaco, mas não possuem grande papel na tragédia de Eurípides, sendo relatados apenas no início da peça. Sátiros são seres metade humanos e metade bodes que acompanham as bacantes nos ritos. É interessante perceber que as bacantes apenas ficavam em estado, aspas, enfurecido, quando perturbadas ou quando recebiam ordens do próprio Deus, enquanto o resto do tempo se encontravam, abre aspas, em tufos de pinheiros, umas pousavam o dorso, outras, em folhas de carvalho, reclinavam a fronte recatadas, e não como dizias, Penteu, ao som de flautas ébrias de vinho, lúbricas na selva, buscavam cipres, fecha aspas, as bacantes, verso 684 ao 689. Nas palavras do mensageiro, ele informa Penteu o que aconteceu na tentativa de caçar as Mênades, e relata que elas se encontravam quietas, recatadas e não como o rei as pintava, bêbadas e tomadas pela luxúria. Por fim, podemos compreender algumas questões a respeito das bacantes. Primeiro, que provavelmente as Mênades reais não existiram na época de Eurípides, e sua criação foi baseada na imaginação do que seriam tais cultos fora da Grécia, mas utilizando de elementos dos próprios ritos gregos. Segundo, que é difícil compreender se a forma que essas mulheres foram representadas é positiva ou negativa. O que podemos fazer é entender como as Bacas se manifestaram na tragédia aqui analisada, dentro de uma história criada por Eurípides. Desde o, aspas, fim da Antiguidade até o fim do século XIX, o tema das Mênades acabou por ser esquecido e pouco estudado. Foi com a obra O Nascimento da Tragédia, do filósofo alemão Nietzsche, que tivemos de volta a questão da relação do Dionísio com o teatro, e elevou-se o interesse sobre as Mênades. Espero que com esse episódio eu tenha trazido mais conteúdo para vocês sobre essa peça, que eu particularmente gosto bastante, e que tenha despertado em quem ainda não leu a vontade de ler essa tragédia e o meu TCG. O meu TCG se encontra disponível em PDF na página do Geman no academia.edu. Eu gostaria de agradecer os colegas Gabriel Freitas Reis e Laura Ribeiro pela leitura dos trechos da peça As Bacantes. E não deixem de ouvir o episódio 40, aqui do podcast, sobre Dioniso, o episódio 33 sobre a tragédia grega e também o episódio 23 sobre estados alterados de consciência, tema que tem relação também com o assunto das bacantes trabalhado aqui hoje. Sigam o Geman pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook e Twitter, e sigam o nosso podcast no Spotify ou no aplicativo preferido de podcast. Até mais!